parceiro do CVT-SAN, a gente está estabelecendo um convênio com o IDEP, Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, que o CVT-SAN vai ser um órgão dentro do IDEP também. Tá? Então, no momento que o IDEP receber demandas, seja de agricultores, de gestores, daquele público-alvo, na área de SAN, ele vai passar essas demandas para o CVT-SAN. Certo? Em termos de números, né, como é que o projeto de implementação são 2 milhões financiados pelo MCTI, e, na realidade, quando a gente escreveu o projeto, a gente teve que mostrar a sustentabilidade. Então, o projeto de implementação é de 2013 a 2016, mas a gente teve que demonstrar que o CVT-SAN não é um centro para ficar só 3 anos, é um centro para perdurar. Tá? E, então, nessa proposta, mostrando, a gente teve que apresentar como que a gente vai conseguir recursos para continuação das atividades. Então, só para demonstrar, entre 2013 e 2015, esse mesmo grupo já conseguiu mais de 2 milhões financiados pelo PROEST do MEC. Tá? Então, o trabalho em conjunto desses 18 professores já dobrou o orçamento no mesmo período. Certo? Então, vamos aos fatos. Os cursos de capacitações, o que compreende a proposta? A gente está começando a elaborar esses cursos. Tá? Eles vão ser majoritariamente presenciais. Então, vai ter toda uma logística de trazer gestores, conselheiros para João Pessoa, para ter esses cursos. Então, alguns modos seria segurança alimentar e nutricional, aspectos básicos, né? Quase que um pouco do que a gente viu ontem, o dia inteiro. Equipamentos e programas públicos de alimentação, entrando mais aprofundadamente como que é o funcionamento dos equipamentos, dos programas. Planejamento e produção de cardápios voltados para a merenda escolar. Aqui a gente tem, em grande parte, o que a professora Noádia conversou ontem, né, a professora da gastronomia, o como está trabalhando com o PENAI, com as merendeiras. Tá? Análise sensorial aplicada a equipamentos públicos e escolas, que a gente tem como obrigatoriedade do PENAI, por exemplo, que a alimentação ela seja aceita pelos alunos, né? Então, a análise sensorial é uma técnica que a gente tem em alimentos de comprovadamente mostrar que os alunos aceitaram aquela comida, tá? E a gente pode trabalhar a regionalidade em cima disso. E a gente tem alguns cursos um pouco mais que eu chamaria de tecnológicos, visto que o CVT-SAN é um caráter tecnológico, tá? Que seria o básico de processamento de alimentos, e aqui o público-alvo vai ser muito focado para gestores de bancos de alimentos e agricultores familiares, que vão estar também comercializando por PAA alguns produtos já processados. Tá? Desculpa aqui, antes eu não coloquei. A gente entende que, em grande parte, o público-alvo desses cursos, que são um pouco mais para a área social, né, seriam gestores de programas de alimentação e conselheiros do CONSEA. Não que esteja impedido algum agricultor familiar de fazer, né, mas seria mais esse foco. Bom, aqui, então, nos mais tecnológicos, processamento de alimentos, aí a gente tem na área de vegetais, frutas e hortaliças, cereais, raízes e tubérculos, que é muito importante aqui na Paraíba, a produção de mandioca, inhame, né? Processamento de leites e derivados, aqui a parte de cabra, cada vez mais despontando no Cariri paraibano, massas e panifícios. É interessante ver que, por exemplo, parte de massas e panifícios é algo muito simples do agricultor familiar estar fazendo. E quando a gente vê a lista do PAA, tive contato com o Ângelo, da Sede H, a lista do PAA de 2013, né? Quando a gente verifica os agricultores familiares que já comercializam por PAA pelo governo do Estado, tá? Alimentos processados, em sua maioria são bolos, polpas de fruta congelada e doces. Tá? Então, é muito importante a gente estar com esses cursos na área de frutas, leites, ainda tem pouco, a gente tem que aumentar essa parte com o pessoal do Cariri, tem o projeto da professora Aissa, que ela depois vai estar conversando. E massas e panifícios, porque é algo que é estável, fácil de conservar, e, então, para a gente estar levando para a escola
massas e panifícios que são já balanceados nutricionalmente, né? A gente pode acrescentar outros aspectos, colocar algumas frutas conjugadas com essas massas. Isso é algo fácil para o agricultor e poderia estar aumentando o leque de produtos processados dentro do PA. Tá? Aproveitamento integral de alimentos, isso vai ser bem importante também para as escolas. Higiene e manipulação de alimentos, também para as escolas e bancos de alimentos. Legislação e controle de alimentos. Colheita e pós-colheita. E aqui, muita colheita e pós-colheita para o agricultor familiar também. E com o banco de alimentos, que muitas vezes a estocagem no banco de alimentos, eu tive contato com o banco de alimentos da Prefeitura de João Pessoa, ontem conversando com a Maria Ângela, disse que isso já mudou bastante. Quando eu tive esse contato foi em 2012, ela me falou que hoje a realidade já é um pouco diferente, que eles estão caminhando, melhorando essa realidade. Eles têm uma câmara fria e, nessa câmara fria, estoca-se todos os tipos de vegetais que recebem do agricultor familiar, mas sem um pensamento mais tecnológico, né, de, por exemplo, será que eu posso juntar melancia com feijão verde, com mandioca na mesma câmara? Estou chutando aqui. Porque a gente que é da área de alimentos, a gente sabe que todo vegetal, mesmo depois de colhido, ele continua respirando. Isso daí foi até interessante, outro dia conversando com um amigo da engenharia de materiais, que ele falou assim, como assim um vegetal respira? Respira. Entendeu? Então, um mamão, você colheu o verde, até ele ficar maduro, está tendo todo um processo de respiração e vai ter trocas de oxigênio, CO2, etileno. Tem vários gases. Se você botar isso tudo na câmara frigorífica, você está afetando a maturação dos outros produtos. Tá? Então, isso daqui, o conhecimento das áreas tecnológicas são, eu julgo, imprescindível para o bom funcionamento dos programas de alimentação. Não é só o conhecimento mais da área social, tá? O conhecimento administrativo de como esses programas devem funcionar. Bom, em termos das metas, além das metas de instalação, né, compra de equipamento, consumíveis e tal, que a gente tem como meta em termos de projeto, né, de pesquisa e extensão? Um projeto interdisciplinar em cada uma dessas áreas aqui, para os primeiros 3 anos. Tá? O projeto interdisciplinar significa o quê? Pesquisa, ensino e extensão trabalhados de formas indissociadas. Então, na realidade, a gente tem que ter, no mínimo, 6 projetos. Um relacionado à seca ou água, né? Um com nutrição escolar, um com tecnologia de frutas e vegetais, um com tecnologia de lácteos e um em políticas públicas de alimentação. Então, agora eu vou... os resultados esperados na realização desses projetos, isso nos primeiros 3 anos, tá? Seria geração de emprego, melhoria de renda do agricultor familiar, desenvolvimento local, melhoria dos índices sociais, conhecimento e qualificação da população, inserção do pessoal qualificado no mercado de trabalho. Então, agora eu vou passar para os projetos do que a gente já está iniciado. Tá? Então, dos projetos interdisciplinares nas metas. Na questão da água, a gente está começando a conduzir 2 projetos. Um de diagnóstico da potencialidade de reuso de água e processamento de alimentos para consumo humano. Então, por exemplo, águas de laticínios lá no Cariri, que tipo de tratamento que a gente tem que fazer para que essa água possa ser reutilizada para o consumo humano local, que geralmente a água de processamento a gente utiliza muito no reprocessamento. Tá? Então, na realidade, é um diagnóstico para ver a viabilidade da gente estar fazendo isso e saber, olha, que parâmetros a gente precisa para começar, de fato, um projeto tecnológico nisso. Tá? Avaliação química e microbiológica da contaminação de águas de cisternas, que a gente tem um grande projeto de cisternas aqui na Paraíba, principalmente com o Cooperar, que vem instalando. E a gente sabe que essa água parada, né, ela pode estar começando a ter outros problemas, né, tanto microbiológicos quanto químicos. Né. Na área de tecnologia de vegetais, agregação de valor a produtos regionais. Então, a gente tem aí tanto a parte de processamento de alimentos com o agricultor familiar, quanto a parte também
na questão de sementes, na questão de, por exemplo, a professora Carolina trabalha com urucuzeiros, né, de melhorar a produtividade desse plantio, e aumento da produtividade de vida de prateleira de vegetais usando tecnologias viáveis para agricultores familiares. Uma das preocupações que a gente tem, e a gente sempre passa para os alunos, é o seguinte: quando você vai trabalhar com agricultor familiar, não adianta achar que ele vai ser uma indústria. Ele não vai ser uma indústria, né? Então, a gente tem que ver a realidade deles, o quanto que eles têm de possibilidade de financiamento, né? Ou mesmo o quanto que a gente pode auxiliá-los, ou muitas vezes eles já têm esse conhecimento, já têm esse auxílio, muitas vezes vindo do SEBRAE também, da Emater, né? A parte do lucro, para mim, né, como ganho, a outra parte vai ser reinvestimento, né? E aí a gente saber a realidade, a gente vai a campo primeiro, saber a realidade do grupo que a gente está trabalhando. Por quê? Porque a gente vai desenvolver um produto, por exemplo, eu vou desenvolver um pão. Eu vou colocar para eles toda uma linha de panificação de uma indústria, de uma padaria? Não vou, porque eles não vão ter acesso a isso. Então, que tipo de receitas que a gente pode desenvolver e eles passarem a produzir e a gente comercializar por PAA, que, de fato, eles vão conseguir fazer? Tá? Então, o pensamento é muito esse, é trabalhar com os agricultores familiares na realidade deles. E a gente, com conhecimento tecnológico, vai fazer essa ponte entre o que seria uma indústria, e até mesmo em aspectos de higiene, a gente não vai atingir 100% de legislação e das condições de indústria, para a realidade local. Tá? Então, por isso que a gente coloca tecnologias viáveis, porque não adianta a gente fazer pesquisa na universidade com um equipamento que custa 300 mil, 400 mil reais, né, que a gente sabe que eles não vão ter acesso. Ou que a gente faça pesquisa com isso, mas que a gente mostre a viabilidade de, olha, se você tiver uma cooperativa com X pessoas, você vai conseguir comprar esse equipamento e depois você vai ter ganhos tais, tais e tais, como foi a tese de doutorado da professora Carolina, que demonstrou isso com um equipamento caro, mas mostrando, olha, X agricultores formados em cooperativa, você já consegue processar isso. Tá? Tecnologia de lácteos. Então, desenvolvimento de bebidas lácteas regionais, transferência de tecnologia para o Cariri paraibano e controle de mastite em animais leiteiros no Cariri paraibano. Então, aqui a gente está pegando desde a parte de processamento até a parte de abastecimento, né? Ao contrário, abastecimento primeiro, né? Porque no momento em que a gente melhora a qualidade do que está chegando, a gente aumenta a vida de prateleira, a gente está aumentando a capacidade de abastecimento, que é um aspecto da segurança alimentar e nutricional. Nas políticas públicas de alimentação, a gente está dando um suporte assim, bem ativo para a elaboração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Tem um projeto já iniciado e já aprovado financeiramente para o ano que vem, de integração de programas e equipamentos públicos de alimentação em João Pessoa. Então, esse projeto ele vai, basicamente, tratar com restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e integrando PAA, agricultor. Tá? A gente tentar ver os gargalos que existem para achar soluções. Enriquecimento e fortificação de produtos processados comercializados por agricultores familiares, que eu vou falar um pouquinho melhor depois. E na nutrição escolar, que vai ser uma palestra de hoje à tarde da Prefeitura de Puxinanã, impacto de suplementação sobre o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças escolares. Então, falando um pouquinho sobre os projetos com o agricultor familiar de enriquecimento e fortificação nutricional, para a gente tentar ver um pouco de aplicação, como que a tecnologia pode chegar ao agricultor familiar e às nossas mesas, lembrando que o agricultor familiar não é uma indústria. Né? Então, a gente hoje, como eu falei, já vende por PAA, por exemplo, o bolo, já tem queijo coalho, não encontrei no PAA estadual, mas ainda não tive contato com a parte de Conab nem municipal, tá? Por exemplo, a parte de pães. Na indústria, se a gente for no supermercado, a gente pode ver, por exemplo, o pão enriquecido em alguns nutrientes, como os famosos ômegas.
né, que é bom para o cérebro, bom para a visão, bom para o cardiovascular, bom para tudo. Né? E a gente tem também enriquecido em ferro, vitaminas, etc. Então, por que não enriquecer isso nos produtos do PA? Né? A minha primeira questionamento, quando eu pensei em começar um projeto desse, foi, mas eu vou ter um gargalo que eu não posso fazer o agricultor produzir o ingrediente, o ferro, o ômega e tudo mais. Então, não dá para fazer esse projeto. Sim, dá. Se a gente trabalhar junto. Se trabalhar junto a indústria, com o agricultor, com o governo e com a universidade. Então, a gente tentar quebrar um pouco esse paradigma que eu sinto, eu não sei se vocês sentem também, da segurança alimentar e nutricional, ou mesmo um pouco das ciências sociais, que é sempre, na universidade, a gente tem, em alguns aspectos, um pouco de discussão sadia, né, entre ciências sociais e ciências tecnológicas, né, mais exatas. As ciências sociais vendo, a gente tem que fazer tudo para o agricultor familiar, programas, renda e tudo mais. E a tecnológica, com essa questão, como é que a gente vai colocar a tecnologia no agricultor familiar? Né? A gente tem que trabalhar com a indústria. Né? Então, a ideia é o seguinte, o agricultor familiar já produz o bolo dele pelo PAA, já produz o queijo dele pelo PAA, certo? Para produzir o bolo, ele compra farinha, ele compra fermento. Então, por que ele não pode comprar da indústria o ferro, o ômega? Ele pode, desde que ele saiba aonde comprar. E desde que a indústria saiba que o agricultor familiar quer comprar. Então, a gente, nesse projeto, está começando a fazer essa ponte com uma indústria de São Paulo e com os agricultores familiares daqui. A gente selecionou primeiro Itabaiana para começar a trabalhar com eles. Tá? Então, a universidade vai fazer o desenvolvimento dos produtos e vai viabilizar o como eles vão ter acesso a comprar. Eles vão pagar. Eles não pagam a farinha? Então, eles vão pagar esse ingrediente. Tá? E depois a gente vai ter que trabalhar com o governo de que forma que esse preço do bolo de 5,50 vai ser mais alto, porque agora vai ser um bolo com ômega, vai ser um bolo com ferro. Tá? Eu estou falando bolo, mas isso a gente pode pensar, por exemplo, no pão. Tá? Se a gente achar que é meio surreal pensar em bolo, que é alguma coisa doce e antinutricional com nutrientes. Tá? É só um exemplo. Da mesma forma, tem um projeto do professor da Engenharia de Materiais aqui, no qual ele trabalha revestimento, coberturas comestíveis para queijo coalho, para aumentar a vida de prateleira e melhor comercialização. Tá? Para você não ter problemas rapidamente de contaminação microbiana. E ele trabalha com agricultores familiares no Cariri. Então, só para a gente estar mostrando um pouco que é viável a gente estar colocando tecnologia para o agricultor. Só que a gente também vai ter que ter uma discussão com o governo desse preço ser outro. Porque agora não vai ser só mais queijo coalho. Vai ser queijo coalho enriquecido com alguma coisa. Ou vai ser queijo coalho protegido com alguma coisa. Tá? Então, como é que seria o fluxo de um projeto desses, né? Integrando todos os atores que a gente tem aqui no Brasil? A gente pode ter a universidade fazendo pesquisa básica, por exemplo, sobre carências nutricionais na região, tá? Ou mesmo pesquisa básica sobre qual a potencialidade de ingredientes bioativos que a gente tem de diferentes vegetais aqui da região. A extensão tecnológica, o que significa extensão tecnológica? Você levar à sociedade tecnologia. Né? Então, a extensão tecnológica basicamente seria o quê? Desenvolvimento de produtos com a sociedade, para a sociedade. Tá? Pensando na realidade da sociedade. Isso seria feito pela universidade e já a indústria entrando aqui e a sociedade civil também, porque a gente vai estar trabalhando com os agricultores familiares já aqui. E o governo, por exemplo, a Emater, né, vai ter que dar um auxílio aqui. Né? A próxima etapa seria o quê? Trabalhar as políticas e programas públicos. Por quê? O PAA, consumindo esses novos tipos de alimentos enriquecidos, desculpa, e levando, por exemplo, para escolas, para cozinhas comunitárias, para poder chegar até as nossas crianças, por exemplo, né, ou gestantes. Então, a gente tem, nessa etapa, o governo envolvido,
a sociedade civil, a universidade. E aqui, principalmente, a gente vai ter que estar dialogando em como fazer essa inserção de novos produtos, alterar preços. Tá? E a sociedade civil, como última receptora de todos esses benefícios, a gente pode pensar tanto em escolares e gestantes, né? E aí vocês vão ver de tarde esse projeto de Puxinanã, no qual vão estar sendo feitas as avaliações nutricionais, físicas e cognitivas de crianças recebendo suplementação. Então, alguns resultados esperados é redução de gasto na saúde, geração de renda e política pública de nutrição. Então, a abrangência do CVT e os ODMs seria o quê? A abrangência todo o estado da Paraíba. E, em relação aos ODMs, né, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a gente pretende contribuir para atingir algumas metas. Acabar com a fome e miséria, lembrando, não é que a gente vai acabar, né, contribuir com um pouquinho. Né, melhorar a qualidade de vida e respeito ao ambiente, né, no momento que a gente também trabalha com a água. E o mais importante que me levou um tempo entender o que significa isso, né, esse objetivo. Ter todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E aqui, no momento que a gente vê esse fluxograma, a gente tem todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. A gente tem a universidade, a indústria, a sociedade civil e o governo. Tá? Então, era isso que eu tinha a apresentar. Aqui tinha o e-mail, mas saiu desconfigurado. Depois, em outra apresentação, a gente coloca o e-mail do CVTSAN, que é cvtsan@ctdr.ufpb.br. Tá? Em outra apresentação, a gente deixa aqui exposto. Obrigado.